Em nosso estudo de hoje, a lição 41 do livro Bênção da Paz, na seara espírita. Ora, vós sois do Cristo, individualmente membros deste corpo. Mensagem de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Em doutrina espírita é indispensável nos convençamos definitivamente, todos nós, os seus cultivadores, de que não fomos chamados às construções de espiritualidade para desempenhar a mera função de espectadores. Jamais escorarmos na ideia de imperfeição pessoal para demitir-nos do trabalho a fazer. Observar que as edificações do bem comum, acima de tudo, pertencem a nós, que lhe percebemos a urgência e a necessidade, não a outros que ainda não despertaram em espírito para considerar-lhe a importância. Não nos queixarmos da falta de orientação no dever a cumprir, porquanto estamos informados com respeito às atitudes que nos competem na esfera da consciência. Não transferir aos amigos, seja quais forem a culpa dos nossos fracassos ou qualquer das obrigações que a vida nos atribui. Olvidar a sensibilidade ferida e atuar incessantemente para que se realize o bem de todos. Fugirmos de contendas em torno de problemas doutrinários acessórios, mas sustentar o conceito criterioso e sereno na preservação dos valores essenciais. Estimar a posição de todos os companheiros no degrau em que se colocam, sem desprezar a nenhum. Cientificarmos-nos de que o conselho bom sem o bom exemplo é comparável à promissória sem crédito a caminho de protesto dos tribunais da vida por falta de pagamento. Erguer o esforço da ação construtiva ao nível de nossa responsabilidade, identificável na altura de nossa palavra edificante. Acatar as experiências alheias e aproveitá-las. Resistirmos à influência do mal sem render-nos à falsa suposição de que não podemos abolir ou diminuir o quadro das provações necessárias. Nunca vivermos tão profundamente mergulhados nos grandes ideais que não encontremos tempo para as demonstrações pequeninas de entendimento e de afeto. Equilibrarmos os recursos da existência de modo que não sejamos pesados à coletividade a que se vincula a nossa cooperação. Recusar privilégios. Reconhecemos que se a doutrina espírita nos serve e auxilia de inúmeros modos, é natural que ela chegue até nós, esperando venhamos a conhecer e a praticar a nossa obrigação de auxiliar e servir. Mensagem maravilhosa, mensagem para todos os dias, mensagem para todos aqueles que despertaram de alguma maneira com a doutrina espírita, porque logo em seguida ao consolo que a doutrina espírita traz para a gente, vem a gratidão também, e junto com a gratidão a vontade de retribuir por tudo que a doutrina espírita faz com a gente. Então, a gente pega esse texto de hoje, ele é dedicado a todos os trabalhadores, todos aqueles que dedicam suas vidas à causa, à administração da casa e também aos trabalhos sociais que a gente abraça com relação à necessidade mais emergente do meio que a gente está inserido como casa espírita. A primeira frase desse texto de hoje é uma frase que a gente traz no fundo do coração e repete várias vezes, dizendo que foi o Emmanuel que fez, que falou, e está aqui na lição 41 justamente, né, de tantos textos que a gente tem lido através desses 9 livros, né, Vinha de luz, caminho, verdade e vida, fonte viva, pão nosso, ceifa de luz, palavras da vida eterna. Todos esses livros que a gente veio observando, veio lendo, né, é essa lição 41, aqui do livro Bênção de Paz, que fala para a gente o seguinte: olha, em doutrina espírita é indispensável nos convençamos definitivamente. Quando a pessoa fala assim, né, é porque ela está falando, gente, de uma vez por todas, vamos entender que nós não fomos chamados à construção da espiritualidade para desempenhar a mera função de espectador, não. A gente fala muito essa frase, né? O espírita do século XXI não pode se limitar a ficar indo à casa espírita somente para assistir reunião,
ou para fazer o curso e voltar para casa. Não é só isso. A gente tem que arregaçar a manga e pensar assim, qual está sendo o meu papel na regeneração do nosso planeta? O que eu estou fazendo de útil? Qual é a gotinha do oceano que eu faço parte dela? Porque é gotinha do oceano, mas a gente sabe que todos juntos a gente tem força. Essa segunda frase aqui, eu também uso muito. Ó. Jamais escorarmos na ideia de imperfeição pessoal para demitirmos do trabalho a fazer. Que é uma coisa muito comum, o pessoal fala, eu não estou preparado ainda, ou então eu não sou perfeito ainda, de maneira que acredita que só a pessoa que vai trabalhar é perfeita, é isso? A gente sabe que não existe perfeição aqui nessa terra e não vai existir em mundo de expiações e provas de perfeição. Não existe isso. Agora, aquele que não se arriscar a dar o primeiro passo, ele vai continuar o tempo todo na retaguarda e jamais vai aproveitar as oportunidades que a vida vai dando para a gente. Aí depois ele vem falar, né, de várias outras sentenças que a gente, cabe a cada um de nós, a gente está analisando cada uma delas. Ele vem falar aqui para a gente, observar que as edificações do bem comum, acima de tudo, pertencem a nós. Nós aqui, a gente acaba percebendo a urgência e a necessidade. É muita gente sofrendo, e muita gente sofrendo por conta dos seus pontos de vista, porque ainda não tiveram uma elucidação ainda do porquê da vida, do quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós podemos ir daqui a pouco, para onde nós vamos, e a gente aproveitar melhor essa oportunidade que a gente tem chamada vida. Ele vem falar assim, não nos queixamos da falta de orientação no dever a cumprir, porque essa orientação já está aqui dentro da nossa consciência. Cada um, se parar para interrogar a voz da consciência, vai ter oportunidade de ser encaminhado no lugar certo. Ele fala, não transfere para os amigos a culpa dos nossos fracassos, não faz isso. E depois ele bola, ouve dar a sensibilidade ferida e atuar incessantemente para que se realize o bem de todos. E vem trazendo sempre um roteiro que a gente para analisar, e esse roteiro é legal a gente fazer igual a gente faz quando estuda aquele capítulo do Homem de Bem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente faz como se fosse uma vistoria, a gente lê atentamente cada um deles e fala, vem cá, isso aqui eu nem comecei ainda. Esse aqui eu comecei ainda de maneira tímida, estou procurando desenvolver. Esse aqui não, esse aqui está legal. Esse aqui, porque uma coisa, alguns desses parágrafos vão estar ligados à disciplina que a gente precisa ter com relação ao nosso trabalho. Mas Dr. Herman, sempre com muito carinho, ele fala para a gente assim, primeiro a disciplina, depois o amor. Por enquanto, desenvolvam a disciplina com o trabalho. A gente desenvolve a disciplina com o trabalho, mas ainda precisa reformar os nossos sentimentos, reformar os nossos pensamentos, a ponto de poder abarcar e respeitar todo ser humano que a gente tenha contato. Então ele coloca aqui, ó, estimar a posição de todos os companheiros do degrau em que se colocam sem desprezar a nenhum. Começou a sair da disciplina para entrar no campo do sentimento, o campo do respeito que a gente deve ter, o amor ao próximo. Essa que é a ideia. Pegar as experiências alheias e aproveitá-las. Resistirmos à influência do mal sem render-nos à falsa suposição de que não podemos abolir ou diminuir o quadro das provações necessárias. Quer dizer, ele vem chamar a atenção tanto no que diz respeito ao trabalho, como no que diz respeito ao sentimento com relação ao próximo, tanto no que diz respeito ao burilamento íntimo. São coisas que vão se ligando, se interligando, mas que é sempre legal a gente começar a analisar isso, porque quem procura a doutrina espírita e conhece realmente a doutrina espírita e faz a proposta de deixar a doutrina espírita entrar aqui no nosso coração, você vai encontrar alguns objetivos. O primeiro é reforma íntima, e dentro dessa reforma íntima, a gente vai identificar junto aquilo que está desafinado com o Evangelho do Cristo e procurar reparar o mal que a gente tem feito por desconhecimento e por ignorância. Esse é um passo. E o segundo passo, quando a gente aprende a trabalhar com Cristo, para aprender a trabalhar com Cristo, vai ter que aprender a respeitar e amar todo ser humano e procurar oferecer ferramentas para que trabalhe no progresso de todos aqueles que estão em contato com a gente. É uma lição para a gente guardar aqui no nosso coração, a recusar privilégio
e reconhecer se a doutrina espírita nos auxilia, é a hora também de ter a obrigação de auxiliar e servir. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.